Dando início à gravação da aula de laboratório de microprocessadores, na sexta e 11, no dia 24 de agosto. Depois de rever o material que já está disponível aí no Moodle, né, na aula 1, por exemplo, tanto a gravação como as anotações da aula, tá? Na aula 2, na aula de hoje, tá? Eu já deixei aqui o link para entrega do relatório de hoje. Okay? Vocês têm até o final da semana, ó, vou abrir aqui o link. A gente vai trabalhar com esses exercícios aqui, né, da experiência número 1. Professor, essa experiência já foi. Essa já foi, desculpa. Obrigado aí. Isso aqui já foi. Vamos voltar aqui. Esse daqui nós já fomos, já colocamos esse vídeo, coloquei uma planilha inicial, tá? E o link da aula passada. Então, essa terceira aula que a gente vai ter gravação. Agora sim, tá? Na aula de 24, na aula de hoje, tá? Tenho dois materiais aqui que eu vou trabalhar, tá? Trabalhar com esses dois PDFs. Eles são parecidos, só que um é resumo das instruções do outro. Daqui a pouco eu vou abrir assim que a gente trabalhar com assim que a gente rever essa planilha aqui, tá? E aqui sim, né, temos um relatório, né, da experiência de hoje, para ser entregue até sexta-feira, tá? Assim como vocês entregaram o relatório da experiência passada, experiência número 1, tá? Que a gente trabalhou lá com os conceitos de sistemas programáveis, tá? Então, vocês têm aqui já o link para entregar, né? E aqui, para entregar o relatório, a gente vai fazer 80% desse relatório agora em sala de aula, tá? Então, a sugestão que eu dou é vocês, né, já me acompanharem aqui na solução que eu vou resolver a grande parte junto com vocês, como se estivesse em sala de aula, e aí 30%, 40% são exercícios similares que vocês vão fazer e entregar também. Sempre lembrando, para vocês entreguem escaneado, tá? Vocês podem escanear com o celular, ou com scanner mesmo, mas hoje o pessoal está usando muito celular. Não precisa ser manuscrito, pode ser feito, como fizeram no computador, mas é essencial que vocês coloquem nome e código de matrícula. Na experiência número 1 que vocês entregaram, teve um que não entregou. Como era só um, eu acabei achando lá, mas me deu um trabalho danado, porque o que eu faço? Eu baixo todos os arquivos, foram enviados, se não me engano, 9 arquivos, 9 de vocês entregaram a experiência número 1, tá? Então, eu baixo todos os arquivos que recebeu e vou corrigindo um a um. Tá? Corrijo e vou dando uma avaliação, né, na planilha de notas. Quando não tem nome, eu não sei de onde veio. Aí eu tenho que pegar o nome do relatório, ou tenho que ir por exceção, como era só um, tá? Eu fui excluindo e achei um nome. Tá? Mas pediria o favor de vocês colocarem um nome no relatório, né? É meio óbvio isso, mas tem gente que acaba se esquecendo. Tá? Então, eu peço aí esse favor para vocês, para facilitar todo o processo de correção. Tá? Então, nós temos aqui a aula de hoje, né, na aula do dia 24, que a gente vai trabalhar com os dois arquivos que vocês puderem baixar, né, principalmente, tá, esse encarte. Vou trabalhar com esse encarte, deixa eu abrir aqui o meu arquivo. Eu vou compartilhar com vocês aqui só esse encarte. Tá? Estão vendo nesse momento aí? Eu vou trabalhar principalmente com a tabela na página 18. Tá? A tabela que vocês estão vendo aí é a tabela do conjunto de instruções que eu já vou explicar. Tá bom? Vou voltar aqui para o Moodle. Só para a gente finalizar a planilha. Tá? Essa planilha está atualizada. Eu queria só acertar com vocês, principalmente a formação dos grupos. Tá? Essa formação dos grupos, ela já tem uma tarefa, já tem um link para, se eu não me engano, para ser enviado, se eu não esqueci. Deixa eu ver se está na aula 2. E aqui na aula 1. Na aula 1, ó, vocês podem ver a definição dos grupos. Tá? É até o final da semana. Tá? Mas nós não temos aula, né? Mas até o final da semana. Então,
Acredito que vocês já estejam formando os grupos. Gostaria de avaliar os grupos que estão formados e até alimentar a minha planilha aqui. Tá? Eu vou voltar aqui à aula de hoje. Então, está no link da aula 1. Tá? Vou voltar à aula de hoje, dia 24. Tá? Eu vou abrir essa planilha aqui. Ó, vou compartilhar essa planilha com vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Essa, se eu não me engano, é a planilha que vocês já têm aí. Já tem o nome aí de todos vocês. Tá? O nome de todos vocês aqui. Eu peguei o nome da semana passada, né? A planilha da chamada da semana passada. Então, pode estar faltando alguém, ou pode ter gente que mudou de turma, tá? Por exemplo, oficialmente. Tá? Então, quem mudou, a gente retira daqui, vamos avaliar. Tá? Nessa planilha, tá? Nessa planilha aqui, nós temos aqui a mesma planilha na participação, tá? Estamos com 14 alunos aqui, tá? Na chamada que eu fiz. Deixa eu diminuir um pouquinho para caber na tela. Agora sim. E eu já coloquei nessa planilha, tá? A experiência número 1, tá? Os relatórios que eu recebi, tá? Já avaliei todos eles aí. Houveram 4 que não entregaram, então eu acabei recebendo aqui 10 relatórios que estão com a nota. A gente vai ter cerca de 6 relatórios, 5 a 6 relatórios até fechar o bimestre, né? A gente está com 2 semanas que não vai ter, então talvez eu não sei se eu consigo completar 6 aqui. Observem que já tem uma coluna de participação aqui, ó, que vai valer metade da nota. Observe que a nota do laboratório está começando a ser formada aqui, ó, tá em verde, tá? E a nota, ó, metade, tá? Metade, tá? É da média dos 6 primeiros relatórios. Tá aqui, está aqui, e a gente vai formando os relatórios. E a outra metade, tá? É 20% da entrega da proposta do projeto, que a gente vai discutir na próxima aula, o escopo do projeto, tá? E 30% da apresentação presencial do projeto, que vai acontecer na primeira semana de outubro. Você vai formar a primeira nota de laboratório, que vale 30% da nota de teoria. Tá? No segundo bimestre, tá? O laboratório os relatórios vão valer um pouco menos, porque tanto o projeto como o projeto, tanto a apresentação como o relatório do projeto vão valer 80%, que por sua vez vão valer 60% da nota total de teoria. Né? Então, o peso do projeto no segundo bimestre tem um peso considerável. Tá? Bom, vou voltar aqui para o chat ativo, se alguém tiver dúvida, vai colocando aí no chat. Vamos lá. Gostaria de verificar com vocês de uma forma bastante rápida aqui, qual é se já tem algum grupo formado, se você já tem grupos formados aqui. Então, o ideal aqui, numa turma de 14, é que a gente tenha grupos de 3 a 4. Tá? De 3 a 4. Tá? Eu gostaria de verificar, pode ser um representante por grupo, né? Se vocês já formaram. Se não formaram, tem até sexta-feira para formar e me mandar naquele link lá. Tá? Isso aqui não é a avaliação ainda, a avaliação vai ser o escopo do projeto. Isso aqui é só a organização do projeto. Vamos lá. Quem de vocês já formou o grupo aí, tá? Para a gente poder começar a realimentar aqui e colocar o número do grupo? Quem já formou aí? Professor, eu, André Seiji, o Daniel Magalhães. André, então, só um segundo, André. Vou colocar aqui. Então, o André está no grupo número 1. Já que você se manifestou, eu vou deixar como representante do grupo, vou colocar um asterístico aqui, tá? E daqui para frente, não que a apresentação você possa compartilhar com outras pessoas também. André, qual é o seu grupo além de você? Daniel Magalhães. Quem? O Daniel Magalhães, de Araújo. Daniel Magalhães, que está aqui, grupo 1. O João Vitor Frasson. Terceiro. E a Manuela Cornelsen. E a Manuela. Então, primeiro grupo, então, eu estou chamando de grupo número 1, tá? E aí vocês vão só dizer o escopo do projeto e vão mandar o escopo do projeto com esses 4 integrantes. Então, ok. Então, de 14 aqui, né, 4 já colocaram. Tem algum outro grupo formado?
Algum outro grupo? André Marantes, o Caio Novaes, Daniel Neri, Edlin, o Guilherme, João Vitor Sacre, Júlio César, Luan, Tadeu, Vinícius. Mais algum grupo? Não? Tem alguém aqui que já gostaria de colocar e de formar um grupo, ou vocês vão ainda trabalhar durante a semana? Bom, não estou vendo manifestação. Então, até sexta-feira é importante formar esses grupos. Tá? Se não formar o grupo, tá? Esse bimestre já vai perder metade da nota de laboratório, e no bimestre que vem é 80%. Então, a matéria depende da formação desses grupos. Ok? É muito importante isso. Tá? Ressalto aqui a importância de ver que formou um grupo só. Tá? Nós temos 10 alunos aqui ainda, no mínimo vai formar uns 2 a 3 grupos aqui. Professor, eu tô Oi, Edlin. com André Amarantes. Tá, vamos lá. A Edlin, grupo 2. Vou deixar com você como líder, Edlin. Tá? E o André Marantes, 2. Tá faltando gente para o nosso grupo. A gente não conhece mais ninguém. Quem quiser entrar também pode falar com a gente. A Edlin está comentando aí, vocês podem usar o chat se quiserem entrar no grupo da Edlin e do André Marantes. Seria legal aqui formar um grupo, já que tem 14, mas pelo menos mais um integrante seria legal. Ok? Então, avaliem aqui, se quiserem colocar no chat, tá? Para entrar no grupo do André Marantes e da Edlin. Okay? Senão ficam vocês dois mesmo, tá? Ou é bastante difícil esse ambiente virtual, né, nesse aspecto de formação, porque vocês às vezes nem se conhecem, né? Talvez tenha alguns de vocês estão vindo de fora, então é importante se manifestarem, né? Então, eu sei que o primeiro horário é meio complicado, a gente está com 4 ausências aqui, tá? Mas é muito importante que até o final da semana vocês definam esses grupos entre vocês. Vocês têm aula de teoria também para conversar, tá? Então, ó, acabei fechando, tá? Vou fechar por enquanto, tá? Esses 2 grupos só, tá? Vou salvar aqui, vou salvar com a data de hoje, 24. E aí, quando eu corrigir o relatório da experiência 2, eu já coloco esses 2 grupos formados, e no grupo 2, como a Edlin colocou, pode entrar mais gente, tá? Aí vocês combinem aí, né? E, obviamente, que é muito importante daqui para frente, além de formar o grupo, já pensar o que vocês vão fazer. Tá? Bom, então, já falamos aí da formação dos grupos. Eu vou compartilhar agora com vocês de novo o Moodle. Tá? Vou deixar a planilha aqui, no final da aula, se alguém quiser colocar algum grupo novo, vocês podem conversar entre vocês. Tá? Coloque um grupo aqui. Não precisa me passar hoje, mas tem que até sexta-feira mandar essa planilha, tá? Senão a gente já vai ter problema na formação do escopo. O escopo já vale 20% na aula de laboratório. Ok? Voltando à aula de hoje aqui, tá? Nós temos 2 encartes, tá? O resumo, tá? É um recorte só das tabelas. Eu vou trabalhar mais com encarte, porque como ele está em PDF, eu consigo localizar, tá, melhor as instruções. Tá? Bom, vou abrir a apostila aqui, compartilhar a apostila com vocês. Vamos lá. Vou trabalhar aqui com a apostila. Só um segundinho. Deixa eu abrir a apostila. Essa apostila que vou compartilhar agora com vocês. Ok? A gente vai trabalhar hoje com a experiência número 2. Deixa eu colocar o chat para o lado aqui. Qualquer dúvida, colocando aí no chat, tá? Se quiserem usar o chat também para vocês formarem os grupos, fiquem à vontade aqui.
Bom, vamos falar um pouquinho dessa teoria, da teoria aqui de linguagem assembler, que obviamente vai ser complementada pelo professor Newton lá na aula de teoria, né, do sexto E, ok? Bom, o que a gente está trabalhando aqui é com linguagem de montagem, linguagem assembler, que é linguagem física. Vou fazer um esqueminha aqui para mostrar isso. Eu vou compartilhar aqui, eu vou compartilhar a segunda tela minha, tá? Estava no início, ok? É o que vocês têm a visualização da segunda tela. E vou tirar um pouquinho, tá? O compartilhamento da apostila, só para vocês terem a tela cheia no computador de vocês. Bom, o que a gente vai trabalhar aqui, tá, é com linguagem física, linguagem que a gente chama de linguagem assembler, que a melhor tradução seria linguagem de montagem. O que é a linguagem assembler? A linguagem assembler é uma linguagem física. É a linguagem que existe. É a linguagem que todo programa, quando é compilado, gera. Tá? Bom, o que vocês estão aprendendo, principalmente lá na teoria, e conhecem bem, tá? É o hardware do sistema, a parte física do sistema. Nós estamos trabalhando com hardware de sistema programável, ou seja, esse hardware é composto de uma unidade central de processamento, chamada CPU. O que faz a CPU? Ela lê o código de operação e executa. Memória, tá? Onde você vai armazenar esse código. E periférico, vamos chamar de I/O. I/O significa entrada e saída. Tá? Quando esse hardware aqui ele está dentro de um chip, ela forma o que a gente chama de microcontrolador. Um exemplo de microcontrolador, na placa do Arduino, a gente tem o Atmega 328. Então, esse chip aqui é o nosso hardware que a gente vai trabalhar. O projeto que vocês vão desenvolver é um projeto de IoT baseado nesse hardware. Não precisa ser essa placa. Tá? Pode ser qualquer placa semelhante a ele, ou até mais desenvolvida, com uma placa de 32 bits. Tá? O que a gente vai trabalhar hoje é com a programação física, tá? Mais voltada, né? Mais próxima desse hardware. Tá? Essa programação física chama-se linguagem assembler. É composto exatamente do que a gente chama de código de operação. Cada hardware tem um conjunto desses códigos. Tá? Então, eu vou dar como exemplo aqui, hoje, no hardware, no microcontrolador, vou usar um exemplo da família chamada 8051. Tem várias famílias de microcontrolador. Esse daqui, por exemplo, não é um 8051. Esse daqui é um Atmega 328, da linha AVR. A gente poderia estar trabalhando com 8051, poderia estar trabalhando com AVR. Vou chamar aqui Atmega 328, AVR, equipa a placa do Arduino. Essa placa específica do Arduino, que é a placa Uno R3. A placa aqui é a placa Uno R3. Então, toda a família de microcontrolador tem esse conjunto de instruções. Tu vai trabalhar com 8051 porque ele tem um conjunto de instruções mais amigável. Esses dois níveis, tanto o código de operação, tá, como o hardware, tá, forma o nosso sistema físico. É o nosso objetivo hoje, tá, trabalhar com esse sistema físico aqui. Tá? Bom, vou dar um exemplo de código de operação. Né? Código de operação, tá? Ele é um dado. Se ele é um dado, no nosso caso, como a gente está trabalhando com 8 bits, ele vai ser um byte. Por exemplo, o byte E8. Vou dar um exemplo aqui do byte E8 em hexadecimal. A gente vai ver daqui a pouco que esse byte E8 é um byte, E8, vamos lembrar que é um byte composto de dois nibbles, E8, E1108, 1000. Então, esse byte E8, quando é compilado, quando ele é decodificado pela CPU, no decodificador de instruções, ele vai ser executado. Ao ser executado, ele vai fazer essa instrução aqui, ó, move a R0. Isso daqui não é código de operação. Isso daqui é o que a gente chama de mnemônico. Mnemônico. Ou seja, ele representa o código de operação.
Aqui dá para a gente entender melhor o que faz a instrução. Ele está fazendo um movimento, é um move, fazendo um movimento de 2 registradores, um deles chamado R0, registrador 0, e o outro é o acumulador, o A. O que faz a instrução? Vou colocar um ponto e vírgula para colocar um comentário em assembler. Ele pega o dado do registrador R0, que é um byte, e carrega e copia esse dado para outro registrador chamado acumulador. Então, esse movimento de cópia é feito através dessa instrução, que, por sua vez, o sistema sabe que tem que executar através do código E8. Então, o que eu vou trabalhar com vocês agora é uma tabela. Tá? Se eu estou trabalhando com byte, 8 bits, a minha tabela do conjunto de instruções do 8051 vai ter 2 elevado a 8, que são 8 bits, 256 instruções. Tá? Então, vamos trabalhar com 256 instruções e compilar essas instruções. Observe que essa linguagem, vocês possivelmente, a não ser o pessoal que é técnico, o pessoal que estuda mais hardware, não conhece esse tipo de expressão. Isso é uma linguagem física pouco estudada. Até porque ela não é uma linguagem praticada. É muito difícil você ficar trabalhando dessa forma. Tanto que se desenvolve compiladores para que outras linguagens, e aí a gente vai entrar no nível aqui do compilador. O que é o compilador? É um programa, ou uma tabela, no nosso caso, que converte a linguagem em código de operação. O primeiro nível aqui que a gente tem é essa linguagem que a gente está trabalhando aqui, que é a linguagem de montagem. Chama de linguagem assembler. E é composto exatamente de mnemônicos. Mnemônicos. Quantos mnemônicos? 256 mnemônicos. O mnemônico ele é fundamental porque ele forma as outras programações. E aí você tem aqui já o primeiro de nível de programação que vocês já trabalham, conhecem. Linguagem estruturada. Linguagem estruturada. A linguagem estruturada ela forma estruturas de decisão, 2 essencialmente. O if, que é uma estrutura de decisão, e o for, que é uma estrutura de repetição. Isso forma a linguagem C. Então, a linguagem C é composta de estruturas de decisão e de repetição, que, ao ser compilada, elas são transformadas em códigos de operação. Tudo que a gente conhece de programação, na verdade, é uma sequência de códigos de operação. Então, a estrutura if, a estrutura for, a estrutura while, a estrutura case, que vocês conhecem em C, quando é compilada, se transforma em código de operação. Que é o código físico, que é o que existe. Tá? Para a gente encerrar aqui a nossa pirâmide, tá? Com a linguagem estruturada, você consegue formar as linguagens de alto nível. Tá? Vou colocar aqui alguns, você forma aqui os aplicativos. Você forma aí as linguagens de superiores, como Java, como o Visual C, o Visual Studio, Visual Pascal, as outras programações. Então, os aplicativos, por exemplo, de celular ou de computador, uma vez que são compiladas, acabam gerando esses códigos de operação aqui. Tá? Então, isso daqui é essencial vocês compreenderem. Hoje, vocês trabalham mais nesse nível aqui, ó, da linguagem C. E vão continuar trabalhando, tá? Para fazer a IoT, eu não vou ficar trabalhando com linguagem assembly. Mas até a experiência número 6, eu vou trabalhar com esse nível aqui, ó, incluindo a experiência de hoje. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida aqui? Eu vou disponibilizar, obviamente, depois isso para vocês, como eu fiz na aula passada, tá? E vocês também têm a gravação aqui para trabalhar. Qual é o nosso objetivo hoje? Conhecer algumas dessas instruções, tá? E através de uma tabela, tá? Fazer esse processo de transformar mnemônico em código de operação. E também código de operação em mnemônico.
vai hoje trabalhar em cima dessas duas camadas aqui. Ó. Tá? Nossa experiência hoje é essa. Experiência na aula que vem, eu vou trabalhar já com compilador, trabalhar com um compilador chamado IAR-EW, né? IAR-EW 8051, que é um compilador. Vocês podem ver na experiência número 3. Então, seria importante que para a aula que vem vocês instalassem, tá, esse compilador, que é o EW 8051 no seu computador. Que na experiência 3 tem toda a explicação, tá, dessa instalação. Tá? Isso aqui a gente vai usar na aula que vem, daqui a 3 semanas. Tá? Então, não deixe de instalar. A experiência número 3 tem os detalhes para vocês instalarem esse compilador. Bom, vamos partir para a experiência em si. Né? Nós temos aqui mais cerca de 30 minutos aqui até o final da nossa aula. Tá? Então, hoje agora eu vou trabalhar mais especificamente com esse conjunto de instruções. Eu vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Tá? Primeiro com a apostila. Então, aqui na página 17, vocês têm aqui uma explicação rápida, tá? De toda essa estrutura que a gente acabou de verificar aqui. Ó. Linguagem de máquina, eu falo do Visual Basic, do C++, do Java, aqui, ó. Linguagem alto nível, que quando compilada transforma na linguagem de máquina, que por sua vez vai para o hardware, que é a CPU, o microprocessador. Eu posso ter códigos de operação de 1 byte, que são códigos autônomos, não precisa de complemento, como, por exemplo, o código que a gente acabou de ver aqui, ó. Esse código E8. Ó, E8. Pode ver na tela aí que vocês estão com o código E8. Quando esse código E, vamos lembrar que são 2 bytes, não? E1110, 81000. Quando ele é compilado, tá? Ele vai, né, fazer um movimento de dados, tá, do registrador R0 para o acumulador. Como é que você sabe disso? Tá? Porque você tem as instruções aqui, ó. As instruções são as instruções mais básicas aqui, ó. Move AR0, Move AR1, Move AR2. Os registradores são carregados no acumulador. Você também tem o contrário. Move R0A, Move R1A. Não precisa se preocupar agora com o significado. Tá? O nosso objetivo aqui é transformar mnemônicos em códigos de operação. Pode ter soma, então são vários. Tudo isso é de 1 byte só. É o primeiro conjunto que a gente vai ver. Por exemplo, a instrução F4, tá? Quando é compilado, ou melhor, a instrução clear, que limpa o acumulador, ó, coloca 0 no acumulador. Quando é compilado, se transforma no código F4. O código F4, quando é executado pela CPU, quando é executado pela CPU, limpa o acumulador. Coloca 0 no acumulador. Tá? Só um exemplo. Tem instruções que são de 2 bytes. Então, ela precisa de um complemento. São instruções normalmente que carregam registradores ou somam, tá, valores de registradores ou subtraem, multiplicam, tá, de complementos. Então, por exemplo, ó, move A30. O que é move A30? O dado da posição 30 de memória é carregado no acumulador. Então, eu preciso fornecer que endereço é esse. Tá? Então, aqui observe que são 2 bytes. Ó, é o código E5. E5, ó, observe aqui, ó. Código E5, ó, E5. E o 30, que é a posição de memória que vai ser carregado no acumulador, tá? Vem na sequência, ó. 3, 0. Então, observe como instrução de 2 bytes. Esse segundo byte aqui não é código de operação. Tá? Ele é o complemento, ó. É o complemento da instrução. Tem uma série de instruções de 2 bytes. Que a gente já vai ver agora aqui. Tá? E tem que lembrar que cada instrução tem um ciclo de execução, um ciclo de temporização. Isso depende do clock, depende do cristal. Um cristal de 12 MHz no 8051, tá? Vai formar um ciclo, tá? Um ciclo de 12 clocks. Lembrando que clocks são pulsos, né? Então, 12 clocks. E esse 12 clocks, um cristal de 1 MHz, te dá um tempo de 1 microsegundo. Então, eu vou trabalhar com um ciclo de 1 microsegundo no sistema. Tá?
1 microsegundo. Se tiver temporização, a gente vai usar, ó lá, tá? Esse conceito. Vou praticar um pouco isso, tá? Então, nesse momento, o que eu sugiro? Tá? A gente vai trabalhar, tá, com a apostila e eu vou trabalhar também, ó, com, tá, o encarte. Vou deixar o encarte aqui também já engatilhado. Ó. Deixar o encarte aqui, ó. Ó. Trabalhar com esse arquivo e com essa tabela. Se vocês puderem abrir, tá? Esse encarte, ele está aqui na experiência número 3. Ó, eu vou abrir de novo o Moodle aqui. Tá? Tá? Ó, baixem esse arquivo aqui, ó, tá? Desse encarte do 8051. Esse daqui, tá? Vou abrir ele aqui para vocês verem rapidinho, ó. Ele é aquelas tabelas de 256 instruções recortadas, tá? Observe que as instruções, elas são divididas em grupo. Você vai trabalhar melhor na experiência número 3 da semana que vem, ok? Semana que vem não, na próxima aula, que é dia 14. Observe que elas são divididas em grupos, ó. Grupo de operações aritméticas, que são soma, subtração, incremento, decremento. O nosso objetivo hoje não é trabalhar com o significado, tá? É só com a relação entre mnemônico e código de operação. Eu já vou dividir aqui em grupo, que a próxima aula a gente vai trabalhar. Operações lógicas, AND, ou exclusivo. Observe que os mnemônicos vão indicando, tá, o significado. Tá? Operações de transferência de dados, são os moves. O move AR0, que a gente está vendo aqui, o E8, o move AR1, E9. Eu tenho um move para cada tipo. São vários moves. Ó. Alguns moves têm complementos. Ó. Tem instruções de 1 byte, instruções de 2 bytes. Tá? Instruções booleanas, que é um grupo menor, que são as instruções que mexem com bit. E as instruções de fluxo de controle, que são as instruções de salto, jump, e a instrução call, chamada de subrotina. Esse é um conceito também que lá na teoria vocês vão ver. Tá? Então, observe que aqui eu tenho as 250, pode contar aí, ó, são 256 instruções. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um dado de 8 bits, é um byte. 2 elevado a 8, você forma a variação do código 00 até FF. Pode ver, ó, tem código 00, 00 é um NOP, né? NOP está aqui, ó. NOP aqui, ó. A última instrução aqui, ó, 00. Ela não faz nada. Tá? NOP. Até FF. Né? FF é a instrução... Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. FF, a instrução move R7A. Ó. Move R7A. Tá? Então, você vai ter uma variação aqui. O importante para nós é trabalhar com o mnemônico representando esses códigos. Esse é o nosso objetivo hoje. Não vou trabalhar com essa tabela, não. Tá? Vou trabalhar com aquela tabela do encarte, que é mais fácil eu achar. Tá? Então, ó, vou voltar aqui para o meu encarte. Quando eu precisar de achar alguma instrução, tá? Ó, eu vou dar Ctrl F. Tá? Ctrl F. Ó, Ctrl F aparece o localizador aqui. Ó. Então, por exemplo, se eu quiser achar a instrução move a R0, deixa eu ver se ela aceita minúsculo. E acha a instrução move a R0. Código de operação é 8. 1 byte é o tamanho dela, ou seja, ela é suficiente ali. E aqui tem o ciclo, ó, é um ciclo, ou seja, 1 microsegundo para executar essa instrução. Ok? Bom, vou voltar para a apostila. Eu vou começar, eu pediria para vocês me acompanharem, tá? Importante vocês fazerem junto comigo. Tá? Então, abram aí no computador de vocês essa tabela. Tá? Se estivesse na sala de aula, obviamente eu estaria com o DataShow agora, você estaria com o computador, e seria mais fácil a interação. Como a gente não tem essa possibilidade, tá? É importante que vocês, quem tiver 2 telas, muito melhor. Tá? Tem a apostila numa tela, tá? E essa tabela na outra. Se não tiver, me acompanhem aqui, está sendo gravada a aula, e depois vocês, quando forem fazer o relatório, revisam isso daí. Então, vamos lá. Vou agora para o relatório da apostila. Então, vamos lá. Vou começar aqui a fazer o relatório. Vou fazer cerca de 60% desse relatório. Vou fazer o primeiro aqui. Ó.
experiência. 2, relatório. Está na página 21. Da apostila, tá? Olha lá, vou colocar aqui os códigos do primeiro, move, e aí depois eu vou tirar o compartilhamento só para a gente fazer junto, tá? Move a R4, se o dado do R4 é copiado no acumulador, move R6A, o acumulador. Observe que eu sempre tenho o primeiro para onde vai, e depois é a origem. Então, isso daqui é o que a gente chama de destino, e isso daqui a gente chama de fonte, de origem, que é a palavra S, em inglês, source. Tá? Source, e aqui destino, destination. Move R6A, ADD a R6, soma R6 no acumulador, e finalmente uma subtração. Sabe que os mnemônicos vão mostrando o que significa, né? Move a R7. Tá? Então, vamos fazer a compilação. Ó. Então, lá na memória, quais são os códigos que a gente vai ter? Vou colocar aqui, como são instruções de 1 byte, tá? Um código para cada byte. Tá? Ok? Vamos lá. Para a gente achar, eu vou, né, usar aquela tabelinha. Tá? Então, vou abrir a tabela aqui, ó, tá? E vamos procurar um por um. Ó. Move a R4. Você pode entrar no localizador aqui, ó. Move a R4. Olha lá, já achou. Move a R4. Código de operação EC. Então, vou colocar aqui tá? Em hexadecimal EC e vou colocar aqui em binário. Então, lá na memória vai ter E1, ó, 1110, C, 1100. Tá? Então, o que está na memória física é EC. Quando o ECC é compilado, interpretado pela CPU, ele vai fazer o quê? Vai pegar o dado de R4, copiar esse dado para o acumulador. Esse é o significado dessa instrução, tá? Na CPU. Tá? Observe que eu tenho instruções para quase qualquer função do sistema. Próximo, move R6A. Ou seja, eu faço ao contrário. Eu pego o valor do acumulador e copio no R6. No 8051, sempre vem o destino primeiro e a origem depois. Estou olhando a nossa tabelinha aqui, ela deve estar aqui embaixo. Ó, move R6A, ó, já está aqui embaixo. Ó, porque eu estou nas instruções de transferência de dados. FE. FE 1111, F E 1110. Lembrando que o 0x aqui indica só hexadecimal. Tá? Então, eu vou montando o que está na memória do sistema. Isso aqui é a memória que vai ser executado, né, pelo sistema. Está aqui na memória, é lido e a CPU executa, tá, a instrução. ADD a R6. Então, ADD é uma instrução de soma. ADD a R6. Olha lá. ADD a R6, instrução aritmética, código de operação 2E. 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 O que faz 2E? Soma A com R6 e o dado sempre vai para o acumulador. Tá? O acumulador ele sempre guarda o resultado, né, das operações. E, finalmente, subtração de A de R7. Então, o A é subtraído de R7 e o dado vai para o acumulador. O que eu sei disso? Aqui, nesse encarte, se você for mais para cima aqui, ó, você tem todos os significados de todos os ADDs aqui, ó. ADD ARN, que soma A com o registrador RN, sendo que RN é R0 até R7. ADD A direto, né, soma com dado de memória, e assim vai. Tá? Então, vocês podem procurar o significado de cada instrução. O objetivo nosso aqui não é entender o significado, mas sim fazer essa compilação do mnemônico para o código e vice-versa. Tá? Vamos lá, subtração, o sub está aqui, ó. Instruções sub, AR7. AR7, 9F, ó.
9F. 9 é 1, 0, 0, 1. F é 1, 1, 1, 1. Observe que essa sequência de EC, FE, 2E e 9F, tá? Quando é compilado, se transforma, tá? Nas instruções. Carrega o dado de R4 para o acumulador. Carrega o dado do acumulador para R6. Soma o A com R6 e subtrai o do acumulador R7. Lembrando que R6, R4, R0 são registradores, são posições de memória, são posições de memória dentro do meu hardware. Tá? Isso na teoria vocês vão ver melhor a arquitetura interna. Semana que vem, na próxima aula, no dia 14, a gente vai trabalhar melhor com essa arquitetura. Tá? Mas volto a falar, hoje o nosso objetivo é só fazer a compilação. Voltando lá para o nosso relatório. Vou voltar aqui para o relatório. Tá? Bom, o primeiro exercício já foi feito. O terceiro exercício é igualzinho ao primeiro. Tá? Igualzinho. Vocês só vão ter que colocar os códigos aqui. Ó. Então, o terceiro exercício é igual ao primeiro. Tá? Então, vocês entregam o relatório fazendo isso daqui, achando isso. Então, é importante praticar. Tá? Vamos fazer o segundo exercício agora. O segundo exercício é o contrário do primeiro, tá? E do terceiro. Ou seja, o que você tem aqui é o código de operação. Ó. C9, o código está na memória. 9B, 14 e 4. Então, isso daqui está na memória. Qual é o nosso objetivo aqui? É ler o dado da memória, tá? E obter o mnemônico. Então, lá na tabelinha a gente consegue fazer isso. Vamos achar o código, por exemplo, C9. Tá? Então, lá. Eu vou compartilhar de novo com vocês a tabela. Aí, vou procurar o código aqui, ó, C9. Ó, o código C9 é a instrução XCHR1. Então, essa instrução aqui, XCHAR1. O que faz essa instrução? Troca o valor de R1 com o acumulador. O valor do acumulador vai para R1. Ele faz um exchange. Isso daqui é símbolo de exchange, de troca. Tá? 9B. 9B. Deixou aqui na memória. Aqui, 9B. Sub a R3. Uma subtração entre o acumulador e R3. Então, subtrai do acumulador R3 e o valor sempre vai para o acumulador. Esse é o significado. Importante para nós é só a tabela. O significado a gente vai trabalhar na experiência número 3 melhor, tá? Então, o importante é entender linguagem física e mnemônico. Esse aqui é o primeiro nível de programação. Tá? Está trabalhando nessa entre mnemônico e código de operação. Vamos lá. 14. Vou achar o código 14. Então, eu digito 14 aqui e procuro. Tá lá, 14. Já achei. DEC A. DEC A. DEC A é 14. DEC é um decremento. Decremento acumulador. DEC A. Ou seja, subtrai 1 do acumulador e volta para o próprio acumulador. É só decremento. E, finalmente, 04. 04 está aqui, ó. INC A. Tá? Então, esse daqui decrementa e esse daqui incrementa. INC A. Soma o acumulador e joga no acumulador. Tá? Aqui você tem. Tá? O quarto exercício é igual ao segundo. Tá? Então, o quarto exercício aqui, exatamente igual. Ele só tem um pouquinho mais de código. Vocês procuram lá. Vou procurar FC, por exemplo. Então, o que é o FC? Digita FC aqui, ó. E você já vai achar lá que é um move R4A. Coloca lá, move R4A. Aí você vai trabalhando
tá? Com todos os códigos. FD, CB, 00, que é o NOP, 58. Tá? Bom, então esses são os quatro primeiros exercícios. Fizemos 2, e 2 vocês vão fazer, que são iguais ao que nós fizemos. O exercício 5 é um exercício que tem uma novidade. Tá? Ele trabalha com instruções de 2 bytes. Então, a instrução não é composta só de código de operação, tem um complemento. Tá? Complemento aqui, no caso aqui, move a hashtag 05. O dado 05 é carregado no acumulador. Então, o 05 faz parte do código de operação. Por isso que a instrução tem 2 bytes. Tá? Tem 2 bytes. Vou colocar ela aqui, ó. Exercício 5. Deixa eu só posicionar aqui a minha tela. Depois eu, obviamente, vou deixar escaneado isso daqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Exercício 5. Que é igual ao exercício 7. Tá? Então, eu vou fazer o 5 e vocês fazem o 7 depois. Então, vamos lá. Move a hashtag 05. Move R0A. ADD a hashtag 06. Soma ao acumulador o número 6. Quando ele não tiver hexa, ele é decimal, tá? Inc A. Move. Aqui eu tenho um move. Tá? A posição do acumulador para a posição de memória 30. Aqui eu já estou colocando em hexa, tá? Esse H aqui não precisa, tá? Eu acabei colocando, ó. E não precisa desse H aqui, tá? É só 0,30. Também não precisa do próximo aqui, que é o DEC 30. Decrementa a posição de memória 30. DEC 31. Decrementa a posição de memória 31. E, finalmente, um movimento de 2 posições de memória. Uma instrução de 3 bytes aqui, ó. Carrega na posição 33 a posição de memória 30. Então, observe que quando eu tiver hashtag, significa que isso é um número. Quando eu não tiver hashtag, significa uma posição de memória. Tá? Como, por exemplo, aqui, ó. Carrego os dados da posição de memória 30 para 33. Vamos lá. Vamos fazer agora a compilação. Observe que algumas instruções têm 2 bytes, tá? Como essa primeira aqui, ó. A primeira instrução tem 2 bytes. Quando tiver 2 bytes, eu vou fazer assim. Tá? Vamos lá, começar a fazer a compilação. Tá? Eu já deixei aqui, ó. Tá? E agora eu vou abrir, tá, a planilha para a gente compilar. Observe que eu vou fazer ao contrário agora, tá? Eu vou achar o mnemônico e pegar o código de operação. E alguns delas têm 2 bytes. Como é o caso da primeira. Tá? A primeira é move a hashtag. Então, vou achar move a hashtag. Está aqui, ó. Move a hashtag, ó. Ele chama de move a dado, onde dado é o segundo byte. Código de operação 74. 70, eu vou colocar em hexa, tá? Ó. Mas lembrando que 74 é 0. Né? 74 é 0111 0100. Isso é o código 74. Observe que ela tem 2 bytes. Qual é o segundo byte? O 5 que está aqui, ó. Então, o 5, tá, é o segundo byte da instrução. Observe que você tem 2 bytes. Ó. Esse byte indica que o acumulador vai ser carregado com esse número de baixo. Tá? Essa instrução tem 2 bytes. Diferente das instruções anteriores, que só tinha 1 byte. Ó. Elas eram autônomas, elas não precisavam de complemento. Aqui precisa. Vamos lá. Move R0A. Pega o valor do acumulador e joga em R0. É uma instrução só de 1 byte. Então, é 1 byte só. Por que eu sei que é 1 byte? Porque não tem um complemento dela, não tem o que vai ser carregado no acumulador. Tá? A própria instrução já tem, tá? Origem e destino. Move R0A. Ó, move R0A está aqui. Ó. Move R0A. É o código F8. Então, F8 é só 1 byte. Essa instrução tem 2 bytes. Essa instrução tem 1 byte. Aqui, ó, dá para ver aqui, ó, número de bytes, 1. E tem o número de ciclos também aqui, ó. Essas 2 instruções ocupam 1 microsegundo. Tá? Vamos lá. ADD a hashtag 06. São uma instrução de 2 bytes.
somando ao acumulador o número 06. Então, eu sei que o segundo byte é 06. Ó. Então, vamos procurar o mnemônico de ADD a dado. Então, ADD é uma instrução de soma. Eu vou lá na parte de soma, ó. ADD a hashtag dado. Ó. Essa é uma instrução. Código de operação, observe que são 2 bytes, ó, 2 bytes. Código 24. Ocupa um microsegundo também, ó. O código 24 é colocado aqui, ó. 24 é o mnemônico e sempre operando depois. Tá? Então, aqui eu tenho o move a, são 2 instruções. Tenho instruções de 1 byte e tem instruções de 2 bytes. Inc é uma instrução de 1 byte só. Não tem complemento. O inc está aqui, ó, incremento, uma instrução aritmética, né, ó. Inc A, código de operação 04, 1 byte só. 04. Aí eu tenho uma instrução de 2 bytes aqui, ó. Pega o valor do acumulador e joga na posição de memória 30. Então, são 2 bytes. O segundo byte é o complemento, 30. E agora eu vou achar a instrução, né? Memória, acumulador. Então, a instrução, ó, move a, ó, direto. Ó, move a direto. Esse direto é a posição de memória. Código de operação é 5. Tá? Então, eu carrego na posição 30 o valor do acumulador. Tá? Lembrando sempre que o primeiro número que aparece é sempre destino e o segundo, a origem. Então, aqui eu tenho os 2 bytes. DEC 30, vou decrementar o acumulador, tá? Com... vou decrementar a posição de memória 30 de 1. Certo? Então, 30 é o complemento. E eu vou achar a DEC, a instrução DEC, que é decremento, a instrução aritmética, está aqui, ó. DEC direto. Ó, DEC direto. Mnemônico 15. 15. Decrementa a posição de memória 30. Essa instrução é muito parecida. Ó, decrementa a posição de memória 31. Então, a posição de memória 31. Código de operação mesmo, 15. Então, decremento da posição direto. Ó, decremento da posição direto. Tá? E, finalmente, eu tenho a instrução de 3 bytes. Por que ela é 3 bytes? Porque ele faz um movimento, tá, da origem, que é uma posição de memória, para, tá, o destino. Tá? Sendo que a origem sempre aparece primeiro. Então, vai aparecer 30 aqui, depois o 33. Então, dado da origem vai para o destino. Então, agora eu vou chamar o código de operação de move direto, direto. Chegando aqui, ó. Move, direto, direto, ó. Essa instrução aqui de 3 bytes, 2 ciclos, código de operação 85. E aí eu fecho a minha compilação. Bom, é claro que na próxima aula, eu não vou ficar trabalhando dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código aqui, ó, colocar no texto e vou mandar compilar. Quando compilar, ele vai gerar isso daqui. Então, isso que eu estou fazendo na mão hoje, que é importante fazer na mão, na partir da semana que vem eu vou começar a fazer, tá? Com o compilador. Tá? Então, observe que essa sequência de códigos do exercício 5, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bytes. 15 bytes. Tá? Bom, aqui você tem a compilação, aí vocês vão fazer o exercício 7. Vamos lá, exercício 7, ó. Vou fazer para a semana que vem, ó. Move AR0, ADD AR1. Observe que tem instruções de 1 byte, como essas duas, e essa instrução aqui é de 2 bytes. Top é uma instrução de 1 byte e ljump é uma instrução de 3 bytes, é um salto. Quando tiver assim, lembra sempre que primeiro aparece o menos significativo e depois aparece o mais significativo. É muito parecido. Aqui eu estou pedindo para colocar ciclo. Você soma o ciclo aqui, lembrando que 12 clocks dá um ciclo que dá 1 microsegundo. Então,
todas as instruções aqui têm um ciclo, menos a instrução jump. A instrução jump, vocês vão perceber que são 2 ciclos. Tá? Então, o exercício 7 vocês fazem no relatório, que é igual ao exercício 5 que eu acabei de fazer. Aí é importante, obviamente, que vocês pratiquem. Vão ter dúvida, né? Se tiverem dúvida e quiserem mandar uma mensagem no Moodle, a gente troca. Se for necessário uma monitoria, a gente abre uma sala de estudo, tá? E vai fazendo. Mas é importante que vocês façam sozinhos. Alguns de vocês têm experiência nisso, porque estudaram isso no colégio técnico, ou são autodidatas. Há outros que estão vendo pela primeira vez, obviamente, que vão precisar se familiarizar mais com isso. Para encerrar a nossa aula, tá? O exercício 6, que é igual ao exercício 8, o exercício 6, que é igual ao exercício 8, eu vou fazer o 6, tá? Eu estou dando ao contrário. Eu estou dando a sequência de código, ó, 78, 05, 0E, E8, desculpa, E8, FD, 00, 12, 00 e, finalmente, o 10. Então, isso daqui é o mesmo exercício que a gente fez aqui, ó, no exercício 2. Tá? Eu tenho o código e vou obter o mnemônico. Qual a dificuldade aqui? É que eu tenho alguns mnemônicos de 2 bytes. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Vou fazer a compilação aqui, ó. Obviamente que eu vou começar do primeiro, porque o primeiro eu tenho certeza que é código de operação. Eu vou achar o código de operação 78. Tá? Vou digitar 78 aqui no localizador. E aparece lá, ó, move a hashtag 0. Hashtag dado. Eu sei que isso daqui é um move R0, hashtag dado. Que dado é esse? É uma instrução de 2 bytes. O dado é o seguinte, ó, 5. Então, 5 é o complemento dessa instrução 78. O que faz essa instrução? Carrega o acumulador, carrega R0 com 5. R0 é um registrador. Tá? E8. E8. Ó, move a R0. Essa é uma instrução de 1 byte só. 1 byte só. Então, eu sei que, tá, ela só é o código de operação. FD não é o complemento dela. Essa é uma instrução de 1 byte. 78 precisa de um complemento, que é o 5. Eu tenho que tomar muito cuidado para saber o que é instrução e o que é código. Sem que FD, então, é uma instrução. Porque como E8 não precisa de complemento, tá? Eu tenho que achar o código de FD. Achei lá, move R5A. Também é uma instrução de 1 byte. Ó. Tá? O valor do acumulador é carregado no R5. 00. 00 é essa única que eu tenho de cabeça. É o código NOP, que a gente mostrou lá. Que não faz nada. É só uma instrução que ocupa tempo, 1 microsegundo. E, finalmente, 12. Qual a instrução do código de operação 12? 12. Vou achar 12 aqui. 12 achou aqui, ó. Uma instrução de 3 bytes, ó. A instrução chamada lcall, uma chamada de subrrotina. lcall, uma chamada longa, que tem 3 bytes. Quais são os bytes? Os seguintes aqui, ó. Primeiro vem esse byte menos significativo e depois mais significativo e depois vem o menos, ó. Tá? Então, o 00 aparece primeiro e o 10 aparece depois. 0x significa o código de linha 1000, ou seja, na posição 1000 eu tenho a posição dessa subrrotina. Também isso não precisa, né, verificar o significado agora. Tá? Vocês podem, a gente vai ver na aula que vem o significado de todas as instruções aqui. O importante aqui é fazer a conversão de código de operação para mnemônico e de mnemônico para código de operação. Para a gente encerrar, o exercício 8, tá? Exercício 8,
é igual ao exercício 6, ó. Tá? Então, vocês vão fazendo a compilação. O exercício 9, tá? É igual ao exercício 7, que é igual ao exercício 5. Tá? Eu vou fazer esse exercício no início da aula que vem. Então, ele fica como desafio. Ok? Desafio. Qual é o segredo desse exercício? É você entender a instrução de repetição, que é um loop, que é um for aqui. Ó. O que faz essa instrução? Decrementa R0 e fica repetindo. Então, ou seja, ele faz essas 4 operações aqui, R0 vezes. Como R0 foi carregado com 10, ele vai fazer isso 10 vezes. Então, aqui é uma estrutura fora, uma estrutura de repetição. Tá? Eu estou pedindo o tempo também. Tá? Quando vocês fizerem o relatório, vai ficar um pouco mais claro. Tá? Se não conseguirem compreender, no dia 14 eu vou repetir esse exercício aqui como revisão. Tá? Seria muito legal que vocês tentassem. Não vou cobrar isso no relatório. O relatório eu vou de 1 a 8, tá? Para a gente poder avaliar. Mas eu vou ficar muito satisfeito, né, se vocês fizerem esse 9 aqui, porque vai ficar mais fácil para a aula que vem. Bom, relatórios são esses 9 itens, aí já tem experiência 3. Tá? Eu vou compartilhar essa folha aqui com vocês. Tá? Vou já escanear assim que acabar a aula, tá? Para vocês fazerem o relatório para sexta-feira. Eu sei que alguns de vocês têm experiência, pediria para, né, vocês estão trabalhando em grupo, em laboratório, podem ajudar um ou outro aí, tá? Não tem problema fazer um compartilhamento de informação, desde que, né, vocês entendam o que estão fazendo. Tá bom? Bom, eu vou, já está no horário aqui, né? Vocês já têm aula na sequência. Deixa eu só mudar aqui a imagem para a gente encerrar, né, o nosso laboratório. Tá? Então, eu estou encerrando a gravação nesse momento. Tá? Fica sempre aí o pedido para vocês fazerem um relatório. Envio o relatório até sexta-feira. E havendo alguma dúvida no relatório, podem me mandar, manda uma mensagem no Moodle. Tá? Se tiver alguma coisa mais específica, né, que queiram formar um grupo, a gente monta uma salinha de monitoria, tá? Para a gente poder discutir. Mas é importante que vocês tentem antes. Né? Tentem antes, senão vai ficar essa aula, né, só de mão única aqui, né, que não é legal, principalmente quando é uma aula síncrona. Se tivesse no laboratório, tá, talvez vocês interagissem um pouco mais. Tá? Bom, eu estou encerrando nesse momento a gravação. Tá? Vocês já